Estamos chegando ao fim da segunda unidade de Ética, Política e Sociedade. Nessa disciplina, nos questionamos sobre nosso senso moral e nossos princípios éticos na vida em sociedade. Compreendemos o cenário histórico, político e social no qual os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles estavam inseridos. Nesse contexto, vimos como cada corrente filosófica da Grécia Antiga entendia a busca pela verdade, envolvendo a virtude e ética. Você se lembra que enquanto os pensadores cristãos como Santo Agostinho acreditavam em uma verdade inacessível ao homem, os filósofos modernos se perguntavam: como a verdade é possível? A resposta, segundo eles, estaria na análise das formas do conhecimento, dividido em senso comum, preconceito, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Logo depois, entramos na relação mais direta entre indivíduo e sociedade. Distinguimos os pensamentos de Rousseau e Kant, que questionavam se a sociedade corrompia o ser humano ou se ela é que regulava nossas vidas de modo positivo. Por fim, debatemos os conceitos de moral e liberdade para Hegel, Nietzsche e Sartre. Ufa! Foram muitos conceitos e ideias importantes, não acha? Para entendermos com mais profundidade tudo isso, fomos colocados diante de situações em que questionamos nossa conduta moral e ética frente a valores sociais. Estou falando da situação geradora de aprendizagem dessa unidade. Nessa SGA, você foi um agente moral diante das 4 situações problema. Você se lembra do que é ser um agente moral? Significa se perguntar sobre o querer, o dever e o poder diante de problemas e escolhas. Na primeira SP da unidade, nos deparamos com o mito da caverna de Platão, uma grande alegoria sobre o acesso ao conhecimento e à verdade. Você teve que enxergar dentro do mito o conceito de conhecimento para Platão, que se divide em conhecimento sensível e inteligível. Já na SP2, você foi colocado diante das etapas do conhecimento científico. Lembrando dos questionamentos de Descartes e Bacon, você teve que relatar passo a passo as fases da investigação científica e dar exemplos do que é possível descobrir usando esse método. Uma notícia inusitada foi colocada diante de nós. Noivos turcos trocam festa de casamento por banquete para refugiados sírios. Foi sua função encontrar marcas de moralidade e ética na reportagem. Por último, na 4ª situação problema, você analisou outra matéria jornalística, dessa vez relacionada a uma tradição indígena de algumas tribos brasileiras, o infanticídio. Você teve que aprender a relativizar os costumes para entender como a ética e a moral são postas em diferentes culturas e sociedades. Pensando agora no nosso dia a dia, você certamente já passou por momentos em que teve que fazer uma escolha baseada no seu senso moral e em princípios éticos. Consegue se lembrar de algum desses momentos? Para conhecer a si mesmo, como propunha Sócrates, precisamos sempre ficar atentos às nossas escolhas. Agora imagine a seguinte situação. Você trabalha na área comercial de uma grande empresa. Um dos clientes reclamou com você sobre o atendimento de um colega seu. Que atitude você tomaria? Pensaria no bem e no crescimento da empresa e relataria o ocorrido ao seu gerente? Ou iria ponderar e relativizar a informação e não tomaria nenhuma atitude? Teria alguma outra saída, como debater com o seu colega essa situação? Isso envolve seu posicionamento diante de valores individuais e sociais. Não é desafiador? Ficou interessado em se aprofundar nos temas que tratamos nessa unidade? Eu tenho uma boa indicação para você. Você pode acessar sites muito legais com conteúdo sobre filosofia que tratam dos temas dessa unidade. Um deles é o site da Revista de Filosofia. De leitura ágil, com textos claros e diretos, o site traz interessantes matérias com ricas ilustrações. E é isso. Por hoje ficamos por aqui. Claro, sem antes não nos esquecermos de acessar o nosso livro didático e respondermos aos questionários das pré- e pós-aulas no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, vale lembrar que é importante sempre consultar outras fontes de conhecimento. Bons estudos e até a próxima!
estamos chegando ao fim da segunda unidade de Ética, Política e Sociedade. Nessa disciplina, nos questionamos sobre nosso senso moral e nossos princípios éticos na vida em sociedade. Compreendemos o cenário histórico, político e social no qual os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles estavam inseridos. Nesse contexto, vimos como cada corrente filosófica da Grécia Antiga entendia a busca pela verdade, envolvendo a virtude e ética. Você se lembra que enquanto os pensadores cristãos como Santo Agostinho acreditavam em uma verdade inacessível ao homem, os filósofos modernos se perguntavam: como a verdade é possível? A resposta, segundo eles, estaria na análise das formas do conhecimento, dividido em senso comum, preconceito, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Logo depois, entramos na relação mais direta entre indivíduo e sociedade. Distinguimos os pensamentos de Rousseau e Kant, que questionavam se a sociedade corrompia o ser humano ou se ela é que regulava nossas vidas de modo positivo. Por fim, debatemos os conceitos de moral e liberdade para Hegel, Nietzsche e Sartre. Ufa! Foram muitos conceitos e ideias importantes, não acha? Para entendermos com mais profundidade tudo isso, fomos colocados diante de situações em que questionamos nossa conduta moral e ética frente a valores sociais. Estou falando da situação geradora de aprendizagem dessa unidade. Nessa SGA, você foi um agente moral diante das 4 situações problema. Você se lembra do que é ser um agente moral? Significa se perguntar sobre o querer, o dever e o poder diante de problemas e escolhas. Na primeira SP da unidade, nos deparamos com o mito da caverna de Platão, uma grande alegoria sobre o acesso ao conhecimento e à verdade. Você teve que enxergar dentro do mito o conceito de conhecimento para Platão, que se divide em conhecimento sensível e inteligível. Já na SP2, você foi colocado diante das etapas do conhecimento científico. Lembrando dos questionamentos de Descartes e Bacon, você teve que relatar passo a passo as fases da investigação científica e dar exemplos do que é possível descobrir usando esse método. Uma notícia inusitada foi colocada diante de nós. Noivos turcos trocam festa de casamento por banquete para refugiados sírios. Foi sua função encontrar marcas de moralidade e ética na reportagem. Por último, na 4ª situação problema, você analisou outra matéria jornalística, dessa vez relacionada a uma tradição indígena de algumas tribos brasileiras, o infanticídio. Você teve que aprender a relativizar os costumes para entender como a ética e a moral são postas em diferentes culturas e sociedades. Pensando agora no nosso dia a dia, você certamente já passou por momentos em que teve que fazer uma escolha baseada no seu senso moral e em princípios éticos. Consegue se lembrar de algum desses momentos? Para conhecer a si mesmo, como propunha Sócrates, precisamos sempre ficar atentos às nossas escolhas. Agora imagine a seguinte situação. Você trabalha na área comercial de uma grande empresa. Um dos clientes reclamou com você sobre o atendimento de um colega seu. Que atitude você tomaria? Pensaria no bem e no crescimento da empresa e relataria o ocorrido ao seu gerente? Ou iria ponderar e relativizar a informação e não tomaria nenhuma atitude? Teria alguma outra saída, como debater com seu colega essa situação? Isso envolve seu posicionamento diante de valores individuais e sociais. Não é desafiador? Ficou interessado em se aprofundar nos temas que tratamos nessa unidade? Eu tenho uma boa indicação para você. Você pode acessar sites muito legais com conteúdo sobre filosofia que tratam dos temas dessa unidade. Um deles é o site da Revista de Filosofia. De leitura ágil, com textos claros e diretos, o site traz interessantes matérias com ricas ilustrações. E é isso. Por hoje ficamos por aqui. Claro, sem antes não nos esquecermos de acessar o nosso livro didático e respondermos aos questionários das pré- e pós-aulas no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, vale lembrar que é importante sempre consultar outras fontes de conhecimento. Bons estudos e até a próxima!